Bem-vindas, bem-vindos! Eu sou a Raquel Rodrigues, idealizadora do canal de conteúdo Conexões Verdadeiras, e essa é a Semana Vida Plena, que vai de 13 a 17 de novembro de 2017, e nesse segundo vídeo o papo é sobre medo. Você tem medo de sentir medo? O medo, ele é angustiante muitas vezes, né? Ele faz com que a gente se paralise em relação a várias situações. Só que o medo, ele é uma das nossas emoções mais primitivas e que nos ajuda realmente no processo de sobrevivência. O medo, ele é positivo, porque ele impede que a gente seja imprudente. Quando nós nos sentimos paralisados, é o momento em que podemos refletir sobre o que está acontecendo e tomar uma decisão mais promissora. É realmente usar esse recolhimento que o medo proporciona, então ele não é expansivo, ele faz com que a gente se recolha para refletir. O que acontece muitas vezes é que a gente se deixa levar pelo medo, a gente realmente não toma atitude nenhuma. No primeiro vídeo eu falei um pouquinho do conceito de vida plena, que é uma direção, que é um processo, e que dentro disso nós fazemos escolhas. A gente escolhe como queremos viver a nossa vida, a gente decide através do autoconhecimento e da autoconsciência o que é melhor pra gente e daí o que é a vida plena pra gente. Então não tem uma fórmula, né? Não é, o que é pra mim não é igual para vocês. E quando o medo nos paralisa, ele faz com que a gente saia dessa direção ou a gente pause e não siga nessa direção. Ele faz com que realmente a gente não se desenvolva, que a gente se limite. Então é muito importante a gente ter essa consciência do medo. É muito importante que a gente aceite e acolha o nosso medo. Por isso a autoconsciência. Então eu vou dar mais uma dica para vocês. No primeiro vídeo eu falei sobre os sentidos, para você ficar bem atento, né? Para cada um de vocês aí ficar atento em relação aos seus sentidos. Então a segunda dica é atente-se às suas ações. Então, como que você age? Baseado em que você age? E aí, como é que você percebe os seus corpos físico, mental, emocional e consciência durante uma reunião, por exemplo? Se você vai para essa reunião já com medo, porque você já fica preocupado, e aí você participa ou se recolhe? É importante perceber o quanto as suas ações talvez tenham um medo envolvido. O medo também se camufla em outras sensações, outras, vamos dizer, emoções. Então, frustração, insegurança, preocupação, dúvida, desconfiança podem ser formas, vamos dizer assim, distintas ou mais leves ou mais intensas do medo. Então, perceba nas suas ações se você está de alguma forma agindo afetado por algum medo. Medo de ser mandado embora, medo de ser rejeitado, medo de não alcançar os seus objetivos. Perceba tudo isso. Antigamente, então, quando a gente começou no processo evolutivo, o medo, realmente ajudava, porque se você saísse na floresta à noite, né, pensando nos homens mais primitivos, né, os sons, os cheiros, a movimentação, fazia com que a gente sentisse medo, mas era real, você podia ser atacado por um animal, enfim, perder a vida. Hoje, os medos, eles não necessariamente são reais, porque existem várias situações na vida que não oferecem risco de iminência de morte. Então esses medos, eles acabam sendo disparados muitas vezes por questões mentais, por pensamentos. Então a gente pensa, fica imaginando em várias situações e aí a gente cria um medo pra gente que não é fundamentado, porque a gente não tá vivendo a situação, mas a gente fica num processo mental que leva ao medo. Existe risco real? O mundo, em alguns aspectos, ele é ameaçador? Né? Desde pequenininho a gente ouve, né, dos nossos pais, não fale com estranhos, não saia à noite, né? Procura
sempre andar por lugares iluminados, coisas do gênero. Então, quando a gente passa por uma situação de ameaça real, o medo faz com que de repente a gente pare. Então, você está sendo assaltado, você para, entrega as coisas, né, para a pessoa e fica quieto. Então, isso é uma ameaça real à vida. Agora, existem essas outras questões que são mais ilusões ou mais armadilhas da mente e muitas vezes do ego, que faz com que a gente se paralise. Então, preste atenção como você está agindo realmente em cada situação, se tem essa questão do medo, se você está conduzindo alguma coisa na sua vida com base em aspectos de medo, tá bom? Então, dentro da vida plena, o medo tem sim uma questão positiva e a gente precisa ficar bem atento para que ele não tire a gente da nossa direção, daquilo que a gente escolheu, que é melhor pra gente. Tá bom? Essa é a Semana Vida Plena. Se você tá gostando, comenta aí. Se você tiver alguma dúvida, os vídeos são curtos, então se você quiser que algum assunto seja mais elaborado, quiser conversar sobre isso, comenta, curta, compartilhe, se inscreva e fica super à vontade para me mandar qualquer conteúdo, qualquer comentário por e-mail no raquel@conexõesverdadeiras.com.br. E eu vejo vocês no próximo vídeo.